Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado, adorado e exaltado é o Senhor, que mais uma vez tem nos trago aqui para nós aprendermos sobre a sua santa e poderosa palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Salmos de número 72. Salmos de número 72. E há uma pergunta que o Espírito Santo de Deus está nos fazendo nesta noite. Você é um necessitado? Você é uma necessitada? Tem pessoas que dizem assim: não, eu não sou necessitado e nem necessitada. Mas eu garanto para você nessa noite que todos nós temos as nossas necessidades diante do Deus que nós servimos. E eu necessito dele todos os segundos da minha vida. Necessito do perdão, necessito do fôlego de vida, necessito da sua misericórdia, da sua compaixão. Eu necessito do meu Deus todos os segundos, a cada batida do meu coração. E eu creio também que nesse exato momento você também tem as suas necessidades diante do Deus excelso. Amém? E é isso que nós vamos aprender nessa noite. A ajuda, o amparo que eu e você necessitamos do Deus vivo. Você necessita desse amparo, dessa ajuda? Creio que sim. Eu também. Como eu necessito desse Deus. Como eu necessito da ajuda desse Senhor. Gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo de número 12. Amém? Diz assim: porque Ele acode ao necessitado. Necessitado. E quem é um necessitado? Necessitado é aquela pessoa pelo qual se sente desamparado. E quem sabe não é a tua situação nessa noite. Quando nós nos sentimos desamparados, digo por mão humana, digo por ajuda humana, nós não estamos desamparados com a ajuda principal da nossa vida, que é do nosso Deus. Amém? E ele diz, porque Ele acode. Quem acode? É o nosso Deus. Ele diz, porque Ele acode ao necessitado que clama. Você é um necessitado. Você é um desamparado. Eu também sou necessitada e desamparada. Digo de homem, mas nós não somos desamparados, porque nós temos um Deus que Ele cuida de nós. E a única coisa que eu e você devemos fazer é clamar ao Deus vivo, ao Deus excelso. Quantas vezes eu e você já enfrentamos situações no nosso silêncio que somente Deus e nós conhecíamos. Mas quando nós clamamos, quando nós dobramos o nosso joelho diante da presença do Deus excelso, Ele vem e nos acode. E não da nossa maneira, da maneira dele. E quantas vezes Ele não fez isso comigo e contigo? Amém? Então Ele nos diz nessa noite, porque Ele acode ao necessitado que clama. Está necessitado?
Está necessitada de algo com o Senhor? Ele está dizendo, é só clamar. Nós necessitamos clamar. Ele é o nosso Pai. E mesmo eu e você sendo pessoas maus, ingratos, nós sabemos dar boas dádivas, dar boas coisas aos nossos filhos. Como a palavra de Deus nos diz, se Ele nos pedir pão, nós não vamos dar uma pedra. Se Ele nos pedir algo e tiver no nosso alcance de dar, nós não vamos dar o pior. Você que é pai, você que é mãe, que ama seu filho, que tem um sentimento puro pelos seus filhos, você deixa de fazer por si para fazer por eles. Você dá o melhor. Você dá um melhor calçado, a melhor vestimenta. Aquilo que tiver no teu alcance, você repassa para o seu filho pelo amor que você tem por ele. Eu estou falando aqui de pai, de mãe que amam verdadeiramente seus filhos. Agora, imagine o Deus que eu e você servimos. É por isso que ele diz, porque ele acode ao necessitado que clama. E também ao aflito. Você é aflito? Ou você está aflito nessa noite? O Senhor está falando contigo nessa noite. Está falando conosco nessa noite. Uma pessoa aflita é uma pessoa angustiada, desesperada. É uma pessoa que espera o consolo. É uma pessoa que espera por ajuda de alguém. Mas se eu e você hoje clamarmos ao Deus vivo, Ele diz, Ele vai me acudir. E Ele vai me acudir nessa noite. Devemos pedir para o nosso Deus. Entregar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Porque Ele diz que não pertence a mim, a você, acrescentar um dia de vida sequer. A Bíblia nos diz, meu amado, que todos os nossos dias já estão todos escritos antes mesmo de nós sermos formados. Antes mesmo de nós termos nascido, sermos tecidos no ventre de nossas mães. Por isso que a ansiedade, meu amado, a preocupação, ela só faz uma coisa comigo e contigo. Ela sufoca a nossa fé naquele que pode nos acudir. E o que nós devemos fazer? Clamar. Sim, clamar. Aquele que pode resolver a minha situação e a tua situação. E muitas vezes, meu amado, nós nos encontramos rodeados, cercados de paredes. É uma comparação, meu amado. Sim. Parece que quando nós olhamos para frente, há uma barreira. Nós olhamos para o lado, nós olhamos para o outro lado, há uma barreira. Quando nós olhamos para trás, também há uma barreira. Quando nós olhamos para cima, também há uma barreira. Parece assim que os dias eles estão negros, estão de bronze, como as pessoas falam. E o que nós devemos fazer quando chega essa situação na minha e na tua vida, meu amor? Nós devemos clamar. Você está aflito nessa noite? Você está preocupado com alguma coisa? Você está angustiado? O Senhor está falando para mim e para você, clame a mim, e eu te responderei. Invoca-me. Nós precisamos, meu amado, aprender de uma vez por todas que aquilo que tem limite para mim e para você, aquilo que é barreira para mim e para você, nunca foi e nunca será barreira para o grande Deus excelso que eu e você servimos. Por isso que ele diz, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao
desvalido. Sabe o que é uma pessoa desvalida, minha amada? Sabe? É uma pessoa sem ajuda, é uma pessoa sem apoio, é uma pessoa sem força. A pessoa desvalida é uma pessoa que nem acredita mais que ela vai sair daquela situação. Mas o Senhor está me falando, e está lhe falando nessa noite. Você está aflito? Você se sente desamparado? Você se sente necessitado? Você se sente desvalido diante das situações, sem forças para lutar, para prosseguir? Ele diz, ó, clame a mim, que eu vou te acudir. O nosso Deus, Ele é tremendo, meu amado. Ele ajuda. Ele tem amparo para os necessitados. Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que pode estender as mãos ao meu e ao teu favor. Porque o homem em si, ele é limitado, meu amado. Sim, eu sou limitada. Eu não posso fazer tudo por você. Você é limitado e limitada também não pode fazer tudo por mim. Nós só fazemos pelas pessoas aquilo que o Senhor nos permite fazer. Mas além disso, quando tem as barreiras nos cercando, nós temos um que pode derrubar barreiras, que pode mudar situações, que pode abrir portas aonde não tem, e também que Ele pode fechar portas e ninguém pode abrir. É o nosso Deus. E Ele é o mesmo do passado. Ele é o mesmo no presente. E Ele vai ser mesmo no futuro. A Bíblia nos diz que Ele não muda. O que muda é a nossa forma de pedir ajuda ao Senhor. Então hoje, nessa noite, o Senhor está falando grandemente ao meu e ao teu coração. Quer ajuda? Quer consolo? Quer dormir em paz? Quer fazer tudo debaixo do controle de Deus? Quer? Nós precisamos, meu amado, entender que por mais que um irmão, por mais que um pastor, por mais que alguém possa orar por mim e por você, o único que pode mudar, que pode resolver a minha e a tua situação, é o Senhor nosso Deus. Sim, Ele pode tudo. Mas o que eu e você devemos fazer como necessitados, como aflitos, como desvalido, clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Dobre o teu joelho. Dobre. Mas não dobre de qualquer maneira. Eu e você, meu amado, nós tínhamos aprendido que dobrar o joelho ou pedir para alguém orar por nós iria resolver a nossa situação. É errado nós pedirmos para alguém orar por nós? Não. Mas nós temos que sair do conformismo, fazer com que só o outro ore por nós e começarmos a clamar em prol da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento. Guerrear, nos revestir do Espírito Santo de Deus. Clamar, clamar, clamar. Agora, até quando clamar? Até quando o Senhor nos escutar. E a maioria das vezes, o Senhor Ele não vai te responder com sim e também não vai te responder com não. Ele vai silenciar. E Ele vai mostrar para mim e para você que Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos ensina que Ele ergue, que Ele rebaixa, que Ele dá riqueza, que Ele dá pobreza, mas que também Ele levanta do pó o pobre, o necessitado. Ele ergue do pó para fazer assentar-se à mesa de príncipes. Tudo Ele executa, tudo Ele faz. E eu e você somos dependentes desse Deus. Mas nós precisamos
guerrear, clamar a esse Deus, porque Ele nos diz nessa noite, porque Ele acode ao necessitado que clama. É Ele que acode, é Ele que ajuda, é Ele que levanta, é Ele que dá força, é Ele que dá direção para o servo dele que clama, para a serva dele que clama. Só o Senhor pode te ajudar e pode me ajudar. Mas Ele diz, porque Ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Amém? Bendito é o Senhor. Agora nós vamos conhecer, meu amado, uma história maravilhosa de um rei. Sim, todos nós necessitamos desse Deus. Desde aquele que não tem uma função, que não tem um emprego, aquele que é um rei, que é uma autoridade no meio do seu povo. Quando eu falo do seu povo, é geral. Tanto aqueles que estão na frente de uma obra do Senhor, como aqueles que estão na parte pública, para cuidar de nós também, necessitados. Todos nós necessitamos desse Deus vivo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Então aqui, meu amado, nós vamos tratar de um rei que, por mais poder que ele tivesse, que por mais riqueza que ele tivesse, por mais pessoas que ele tivesse ao seu redor, mas ele também era um necessitado da ajuda de Deus. Não existe aquele que não necessita do Senhor. Todos nós necessitamos desse Deus. Todos abriram? Isaías, capítulo de número 38. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Meu amado, dinheiro não compra a saúde. Ele pode comprar o remédio, sim, mas a saúde só quem dá é Deus. E esse homem aqui, meu amado, o rei Ezequias, ele foi afligido com uma enfermidade mortal. Era para a morte dele. Agora imagina eu e você receber uma notícia, meu amado. Olha, você está com uma enfermidade e essa enfermidade é para a sua morte. O que você faria? Você se entregaria a essa decisão? Ou você faria igual fez esse homem? Clamar. Sim. Eu e você, como cristãos, que conhecemos um pouco da palavra de Deus, que o Senhor tem revelado a mim e a você a sua santa e poderosa palavra, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos clamar, se humilhar, pedir ajuda àquele que ressuscita mortos, aquele que faz mulher estéril dar à luz, aquele que faz cego enxergar, coxos andar, mudos falar, surdo escutar, aquele que nos formou desde o ventre de nossas mães. Sim, eu e você não devemos nos conformar e dizer realmente é meu fim, é minha derrota. Não, nós devemos clamar e pedir ajuda ao médico dos médicos, ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. E eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas se é uma enfermidade, o Senhor é fiel para te curar. Se é a mudança da sua família, o Senhor é fiel para restaurar. Se é a mudança no seu casamento, o Senhor é fiel para restaurar casamentos. Ou melhor,
Ele é o único que pode te acudir e me acudir. Sim. Mas antes de mais nada, meu amado, eu queria focar algo na minha e na tua vida. Esse homem aqui, ele sofreu da enfermidade, sim. Mas sabe o que eu acho interessante, meu amado? Sabe o que eu acho maravilhoso no que Deus faz? É que Ele nos ensina que por maior que as pessoas vejam eu e você, por sermos autoridade, Ele era rei. As pessoas viam Ele como se Ele tivesse tudo o que Ele gostaria. Nós temos que entender que nós dependemos desse Deus para tudo. Porque esse homem tinha dinheiro, mas ele não podia acrescentar um dia sequer de vida para ele, nem para os dele. Ezequias, meu amado, vamos focar nisso. Ezequias, ele clamou ao Senhor. Porém, antes dele clamar ao Senhor, ele fazia aquilo que agradava ao Senhor. Assim que os irmãos puderem, leia 2 Crônicas, capítulo de número 29. E você vai compreender o que foi que esse rei fez. O pai dele, Acais, ele era um homem que desobedecia a Deus, ao ponto dele oferecer oferendas, holocaustos a todos os outros deuses, menos ao Deus vivo. Ele mandou fechar a casa de Deus, ele até queimou seus filhos como sacrifício. Sim, ele fez coisas cruéis e aborreceu o Senhor. E o Senhor virou o rosto contra Jerusalém e Judá, porque eles preferiram adorar e buscar outros deuses. Mas esse rapaz, que começou a governar por 25 anos, ele decidiu na vida dele de fazer a vontade de Deus, de fazer uma aliança com o Senhor, de fazer aquilo que agradava. A Bíblia nos diz que Ezequias, meu amado, ele fez tudo aquilo que agradasse ao Senhor. Só para você ter uma noção, no primeiro ano de reinado dele, ele mandou abrir a casa de Deus. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. E ele fez com que o povo também fizesse isso. Ele queimou todos os postes ídolos. Ele queimou tudo aquilo que desagradava ao Senhor, tudo aquilo que o pai dele fazia. E eu tenho uma coisa para te falar nessa noite. O teu passado, os teus parentes, a tua família, o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, você não pode jogar desculpa de não servir a Deus porque eles não serviram. Não. Porque a decisão de servir o Senhor é nós, é individual. Ninguém vai decidir por mim e por você, nós devemos decidir. E esse jovem com 25 anos decidiu, mesmo sendo rei, mesmo tendo um pai que não teve o que ensinar para ele de Deus dentro da casa dele, aquele homem decidiu a servir ao Senhor, a fazer uma aliança com Deus, a abrir a casa do Senhor, a se entregar para esse Deus e ensinar o povo também a servir esse mesmo Deus. O reinado dele foi de paz, meu amado, porque ele procurou aquele que dava paz e dá paz, que é o nosso Deus. Você quer ter paz no teu lar, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho? Você quer que dê tudo certo? Quer? Faça uma aliança hoje com o Senhor. Faça igual esse homem. Elimine do seu lar tudo aquilo que é ídolo e comece a servir o Senhor. Ídolo, meu amado, não é só madeira, bronze, não. Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida é um ídolo para nós. Sim. Então, se Deus não está em primeiro lugar na tua casa, na tua família, na tua vida principalmente, faça uma aliança hoje com Deus, faça igual esse jovem. Com 25 anos ele reinou. Imagine um rei, um jovem, reinar. Ele tinha toda a liberdade para não servir o Senhor, muito menos de abrir a casa de Deus. Mas ele decidiu no coração dele de firmar essa aliança. Ele abriu as portas da casa de Deus
o adorou, o serviu, fez a vontade do Senhor, diferente do pai dele. E ele fez uma aliança para que o ardor da ira de Deus não fosse sobre aquela cidade de Jerusalém. Aí eu vejo hoje, meu amado, tudo nós procuramos desculpa para não servir o Senhor. Nós colocamos culpa em A, em B, em C. Eu sou assim porque minha mãe era assim, meu pai era assim, meu tio era assim, e eu não vou mudar. Você não muda se você não quiser, mas se você se apegar em Deus, se você pedir ajuda do Senhor, eu tenho certeza absoluta, meu amado, que o Senhor é fiel para completar a boa obra em mim e em você. Sim, só Ele pode. O trabalhar não é nosso, o trabalhar é do Espírito Santo de Deus. Então faça hoje, meu amado, essa aliança. E você vai receber do Senhor respostas que vão fazer com que você se admire e tenha certeza que realmente esse Deus é vivo. Amém? Então, ele fez aquilo que era correto diante dos olhos de Deus. Mas chegou um momento na vida de Ezequias, meu amado, ele teve que passar pela aflição também. Não foi só esse momento, foi vários outros. Mas esse aqui, meu amado, é um dos momentos que eu e você jamais, de maneira alguma, queremos passar. É saber que o nosso dia na terra já está contado. É como se alguém chegasse hoje para você e dissesse assim: olha, prepara a tua casa, prepara teu filho, que o Senhor vai te levar daqui com 1 hora. Meu amado, vem o desespero, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia. Aí nós reconhecemos que nós somos necessitados mesmo. E assim aconteceu com esse homem, meu amado. Olha o que diz no capítulo de número 38, versículo de número 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já pensou um recado de Deus desse para mim e para você? Meu amado, minha amada, o desespero já vinha de encontro ao meu e ao teu coração. Sim. Quem é que quer ter a notícia que vai acontecer isso conosco? Ninguém. Mas existe um momento na nossa vida que nós recebemos notícias maus, ou melhor, más. Porém, nós temos que decidir se nós vamos clamar ou se nós vamos aborrecer mais ainda o Senhor. Porque tem gente que aborrece o Senhor. Quando recebe uma notícia boa, dá glória a Deus, aleluia, eu sou contigo, eu não vou te abandonar. Mas quando recebe uma notícia mal, ele começa: Senhor, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, eu estou na tua casa, eu limpo, eu falo, eu faço isso, eu faço aquilo. Começa a murmurar diante de Deus. Mas hoje já está na minha e nas tuas mãos a decisão de nós clamarmos aquele que para ele não tem nada impossível. Ele diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele decidiu clamar. Ele decidiu se humilhar. Ele só fez virar o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Orou ao Senhor. E o que você, meu amado, tem feito diante das dificuldades que você tem enfrentado? O que você tem feito diante das barreiras que estão ao teu redor? O que você tem feito diante das notícias ruins que você tem recebido? Esse homem aqui decidiu orar, clamar, se humilhar diante do Deus excelso, mesmo sabendo
pela boca do profeta Isaías, que era para ele pôr em ordem a sua casa, porque ele iria morrer. A doença que ele estava era uma doença mortal, não tinha mais jeito para medicina. Ele poderia muito bem procurar o melhor remédio, os melhores médicos, porque ele era um rei. Mas Deus tinha falado que não tinha mais jeito para ele, que ele iria morrer, que só era para ele pôr em ordem a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Que diante de qualquer notícias que eu e você venhamos ter, nós devemos clamar, orar, se humilhar, chorar na presença de Deus. Sim. Versículo de número 3. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Imagina eu, meu irmão, o choro desse homem. Ah, meu amado, só quem já passou por essa situação, ou quem está passando por essa situação, sabe como é uma amargura na alma. Sabe de quem eu me lembro aqui, meu amado? Eu me lembro da Ana, mãe de Samuel, um dos grandes profetas que houve na terra. Aquela mulher estéril, não podia ter filhos, e ela sofria com a atual do esposo dela, porque ela dava filhos a ele e ela não podia dar porque ela era estéril. E ela se sentia amargurada de alma. E ela fez igual esse homem aqui. Ela decidiu entrar no templo do Senhor, na casa do Senhor, na casa pelo qual chamo pelo nome dele, e clamar. A dor daquela mulher era tão grande que ela não tinha nem palavras para dizer, apenas mexia os lábios. Mas o Senhor escutou o clamor daquela mulher. Às vezes, meu amado, eu e você achamos que clamar é quando as pessoas estão nos vendo. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós oramos, que nós jejuamos. Não, nós não precisamos fazer isso. O que nós devemos fazer é clamar ao Senhor. E quando não houver mais palavras, que o nosso clamor se transforme em lágrimas. Sabe o que o Senhor fez com Ana? Escutou o clamor dela. A oração dela chegou até os céus. E o Senhor fez com que ela engravidasse e desse à luz a Samuel. E sabe o que o Senhor fez com esse homem aqui? Ezequias? Ele virou o rosto para a parede, soube da notícia que ele iria morrer, que a doença que ele estava era mortal, não tinha jeito para ele, mas ele não se conformou. Ele apenas dobrou para o lado, frente com a parede, e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele não murmurou, ele apenas abriu o coração dele para Deus. Abra teu coração para Deus nessa noite. Conta tudo, fala tudo, mas converse com Ele. Não exija nada do Senhor. Apenas fala para Ele: Senhor, me ajuda. Eu sou pobre e necessitado, que depende totalmente do Senhor. E Ele vai escutar o teu clamor. Chore na presença de Deus. As pessoas hoje já não estão mais chorando na presença de Deus. As pessoas hoje já não estão mais clamando ao Senhor. As pessoas estão querendo que Deus faça apenas a vontade delas. E nós temos esquecido que tem que ser a vontade de Deus sobre nós. Sim. E olha o que aconteceu com esse homem.
Depois que ele chorou muitíssimo, diz a palavra, versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Aquela doença que era para matar logo Ezequias, não tinha mais jeito. Deus só pediu para ele pôr em ordem a sua casa. Esse homem clamou ao Senhor, se humilhou diante da presença dele e pediu para o Senhor. E o Senhor de imediato enviou novamente Isaías. Falou assim: agora vai lá e fala para ele: eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Você acha, meu amado, que Ezequias viu Deus quando ele estava chorando? Quando ele estava orando? Você acha que ele viu? Não viu. Com os olhos carnais não viu. Ele apenas abriu o coração dele para o Senhor. Porque a ajuda dele não estava no recurso que ele tinha, não estava no dinheiro que ele tinha, não estava na medicina. A ajuda dele, o recurso dele estava no Deus excelso que podia acrescentar anos de vida sobre a vida dele. Mas Deus respondeu. E quem sabe não é isso que está acontecendo contigo. Você tem clamado, você tem chorado, você tem abrido o seu coração para o Senhor, mas você não tem tido resposta. Você não tem escutado uma resposta do Senhor. Mas se foi de verdade, se foi no íntimo do teu coração que você fez, clamou ao Deus excelso, olha o que ele diz para você nessa noite: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus, ele ouve as nossas orações, ele vê as nossas lágrimas. Sabe por quê? Porque ele acode ao necessitado, ele ajuda o aflito e ao desvalido como eu e você. Ele sabe quando a minha oração e a tua oração é lá do profundo do coração. É quando nós fazemos não para receber aplausos, como os fariseus queriam, mas quando nós fazemos para o Senhor escutar. Quando nós oramos, quando nós clamamos aquele que pode nos ajudar. Sim, esse homem aqui recebeu a resposta de Deus. O Senhor não deixou de cumprir o propósito que ele tinha que cumprir na vida de Ezequias. O Senhor retirou ele, sim, mas não com essa doença mortal. E o Senhor acrescentou na vida dele 15 anos para ele desfrutar e fazer ainda mais a vontade de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Eu não sei quantos anos eu e você temos pela frente. Eu não sei qual foi a idade que o Senhor determinou para mim e para você vivermos nessa terra. Mas viva o hoje, o momento agora, como se fosse o último da sua vida. E há uma escolha para mim e para você. Eu decido hoje fazer uma aliança com Deus, fazer a vontade do Senhor, me arrepender dos meus pecados, parar com a mentira, com a intriga, com a fofoca, com disse-me-disse, parar com o engano, parar de me prostituir, me adulterar, parar de fazer aquilo que aborrece o Senhor, fazer um concerto com o Senhor enquanto há tempo, antes que a doença mortal bata na minha e na tua porta, antes que o Senhor decida tirar de mim e de você o fôlego de vida. Que nós possamos, meu irmão, servir o Senhor hoje, fazer uma aliança com o Senhor hoje, e não deixar para fazer quando fulano de tal mudar, ciclano mudar. Não.
Esse homem aqui decidiu servir ao Senhor e levar o povo a servir também ao Senhor. E o Senhor foi misericordioso com ele, porque o Senhor acode ao necessitado que clama. O Senhor ajuda ao aflito, ao angustiado, ao entristecido, ao preocupado. O Senhor levanta o desvalido do pó, ou seja, Ele dá força àquele que não tem, Ele dá ajuda àquele que não tem, Ele socorre aquele que necessita de socorro. Mas é necessário nós clamarmos ao Deus vivo. Sabe por que nós devemos clamar? Sabe? Então nós vamos já finalizar. Gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo de número 5. Amém? Tudo que eu e você necessitamos é clamar, é pedir ajuda do Senhor, a pedir ajuda, meu amado, aquele que pode fazer, a clamar aquele que pode. Quantas vezes eu e você já não nos humilhamos diante das pessoas que nada poderiam fazer por nós? E hoje, que é o momento pelo qual nós estamos conhecendo o nosso Deus, nós devemos aprender de uma vez por todas que é clamando, é orando, é suplicando a ajuda de Deus que nós conseguimos vencer batalhas que nós próprios não conseguimos vencer. Aquilo que é barreira para nós não é barreira para Ele. Aquilo que é difícil para nós não é difícil para Ele. Aquilo que nos preocupa nunca preocupou a Deus. Porque Ele é maior que tudo. Maior que o problema que eu e você enfrentamos. Mas aqui em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5, é um ensinamento maravilhoso para mim e para você. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Sabe o que é avareza? É amor, apego ao dinheiro. Dinheiro não é tudo. Pelo contrário, muitos que adquirem dinheiro vivem longe da presença de Deus. E o que adianta nós termos dinheiro e não termos saúde, como aconteceu com Ezequias? O que adianta nós termos dinheiro e não termos paz? Não termos um casamento abençoado, não termos uma família abençoada? O que adianta nós termos dinheiro e nós não termos o dono de tudo, que é o nosso Deus, que não precisa de dinheiro para obter nada? É por isso que Ele está me ensinando e te ensinando nessa noite, que a minha vida e a tua vida tem que ser sem avareza, sem amor e apego a essas coisas. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza. E Ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Você não anda contente com o que você tem? Você não anda contente com o seu casamento? Você queria que seu casamento fosse igual ao de Beltrano, fulano? Você não anda contente com a casa que Deus te deu? Com os filhos que Deus te deu? Você não anda contente com o alimento que tem na sua casa? Ah, é pouco, não era isso que eu queria comer? Você não anda contente com a roupa, com o calçado, com a vida que você vive? Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aquilo que você tem, meu amado, muitos gostariam de ter. Então ande contente, se alegre, foi o Senhor que te deu. A gente não pode viver a vida dos outros, a gente tem que viver a nossa vida. E se o Senhor nos deu essa vida, nós devemos andar contentes, alegres. Nós temos a saúde, nós temos o pão de cada dia, meu amado. Nós não precisamos de muito para viver em paz, não. Por isso que a Bíblia nos diz: seja a vossa vida sem avareza. Isso tem corrompido muitos cristãos. Isso tem feito muitos cristãos não dormirem à noite porque ficam se preocupando em obter e acabam não vivendo a sua vida, aproveitando a sua família, aproveitando seus filhos. Gasta o seu tempo para conquistar e quando perde a saúde, gasta tudo aquilo que conquistou para recuperar a saúde. Mas o Senhor está me ensinando e te ensinando nessa noite: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tende. Agora, por que nós devemos contentar?
andar contente com as coisas que nós temos. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ah, meu amado, ter Jesus, ter o nosso Deus na nossa vida, Ele é melhor do que qualquer dinheiro, do que qualquer bens materiais. Porque o dinheiro, ele tem um limite para você comprar certas coisas. Quer um exemplo? Você pode ter o dinheiro que for no banco, mas você não pode acrescentar um dia de vida sequer. E quem dá esse fôlego de vida para mim e para você é esse Deus aqui que está falando para mim e para ti nessa noite. Contentai-vos em que você tem. Ande contente, ande alegre. Agora por quê? Porque de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Sabe o que quer dizer para mim e para você nessa noite, meu amado? Que aquele que é o dono de tudo, Ele jamais vai nos deixar. E de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. E o que nós devemos fazer? Clamar a esse Deus que sabe tudo o que nós passamos. E foi essa palavra que o Senhor me deu, nos deu nessa noite. E através do seu Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, para nós compreendermos que o que nós precisamos é do nosso Deus. É por isso que Ele tem dito para mim e para você nessa noite. Ele acode o necessitado. Ele ajuda o aflito, o desvalido. Ele que nos levanta, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá força para nós prosseguirmos. E somente Ele pode nos dar a salvação. Contentai-vos com o que tens, que a minha vida e a tua vida não seja debaixo de desejos carnais, que não seja debaixo de coisas materiais, de dinheiro, mas que a nossa maior riqueza, o nosso maior prazer, seja o Deus que nós servimos. Aquele que levantou Ana da onde ela estava. Aquele que levantou Ezequias e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Aquele que está comigo e contigo. E tem dito para mim e para você: nunca vou te abandonar. Nunca vou te deixar. Jamais vou te deixar. Amém? Foi essa palavra que o Senhor quis nos repassar nessa noite. E eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.